Bom, agora a gente vai ver integrais trigonométricas, né? São todas aquelas que são compostas somente por funções trigonométricas, tá? Então, nesse vídeo eu vou falar de algumas estratégias de como, dependendo da forma da integral, como que a gente tem que resolver, tá? Nos vídeos seguintes eu resolvo alguns exemplos usando cada estratégia, tá certo? Então, antes de falar das estratégias, é importante a gente ter em mente algumas relações trigonométricas, tá? Você pode estar olhando aí, são 11 relações, mas tem só algumas que são realmente importantes e que são necessárias. Todas as outras são consequências dessas relações mais importantes, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode saber são aí o item 1 e 2, que é o seno é uma função ímpar e o cosseno é uma função par. Isso pode facilitar bastante porque você acaba tendo que resolver ou só metade de uma integral ou nem precisar resolver uma integral. Porque se eu tiver uma função ímpar de um intervalo que é simétrico, isso significa que eu vou ter de um lado uma área positiva, do outro lado uma área negativa, então as duas se cancelam. Então eu não preciso fazer a integral nesse caso, tá? Ou uma função par, eu só preciso fazer metade da integral porque o outro lado também vai ter o mesmo valor, é só multiplicar por 2, tá bom? Os itens 3 e 4 significa que as funções seno e cosseno são periódicas. Então, a cada 2π, conforme o ângulo vai variando de 2π, né, somando 2π, eu tenho o mesmo valor. Tá? Então, o valor de 2π vai ser o mesmo que o valor de 4π, 6π e assim por diante. Tá? Agora, a quinta, que realmente é uma relação importante, é o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x mais 1. Tá? Essa relação é importante, tem que saber de qualquer forma. Tá? Na sexta aqui a gente tem as definições de tangente e de secante. Então a tangente é seno sobre cosseno e a secante é 1 sobre cosseno, tá bom? Dessa relação 5 e dessas definições a gente pode chegar nessa relação que também vai ser importante um pouco mais lá para frente. Então, 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ, também é uma relação importante, mas você pode obter ela a partir da relação 5, tá? Outras duas relações, na verdade 4 relações importantes, são a 7 e a 8, né? Que trabalha quando eu tenho a soma ou a subtração de dois ângulos dentro do seno ou do cosseno. Tá? Então essas duas são bem importantes, principalmente porque a 9, a 10 e a 11 são consequências dessas, tá? E outras que a gente vai ver mais para frente. Então, você sabendo a equação 5, a 7, a 8 e as definições, né, você consegue chegar em todas as outras sem problema algum. Tá? Isso você vai adquirindo aí de forma prática. Então, a primeira estratégia que a gente vai trabalhar é quando a gente tem uma integral desse tipo. Então, eu tenho a integral do seno de x elevado a m vezes cosseno de x elevado a n dx. Tá? Então, tem três possibilidades dentro dessa integral. Primeiro é se o n é um número ímpar. Então, se o n é ímpar, a gente pode escrever como 2k mais 1, tá? Com k sendo um valor inteiro qualquer. E aí a gente tem aqui, em vez de cosseno elevado a n, a gente vai ter o cosseno elevado a 2k mais 1. Aí eu posso separar, né? Uso a propriedade do exponencial, posso separar, vou ter seno de x elevado a m, cosseno de x elevado a 2k, cosseno de x dx. Aqui eu posso separar mais um pouco. Eu posso fazer cosseno ao quadrado de x elevado a k. Da relação 5, a gente pode escrever o cosseno como 1 menos seno quadrado de x elevado a k. Né? Então, essa equação aqui vira essa equação. Tá? Agora, veja o seguinte. Se eu chamo o u de seno de x, meu du vai ser cosseno de x dx. Então, veja que
todo esse termo aqui é meu du, aqui é u e aqui é u também. Então, essa integral aqui, quando tem essa condição, a gente pode escrever como um polinômio dessa forma. Então, u elevado a m, 1 menos u ao quadrado, tudo isso elevado a k, du. Então, aí eu tenho um polinômio, e aí, integral de polinômio eu sei resolver. Aí depois eu só volto para o seno com u igual a seno para ter o resultado da nossa integral. Tá bom? Então, geralmente as pessoas ficam meio assustadas com esse tipo de integral trigonométrica, mas não tem grandes problemas aqui. É simplesmente você ver que você pode construir, você pode reescrever usando substituição de variáveis uma integral desse tipo numa integral polinomial que você sabe resolver, tá bom? Bom, então a segunda condição aqui é quando o m é igual a ímpar. A estratégia vai ser exatamente a mesma, tá? Só que em vez de a gente ficar manipulando o cosseno, agora a gente vai manipular o seno. Então a gente vai ter o seno elevado a 2k mais 1. A gente separa, fica seno elevado a 2k e seno de x dx. Tá? Esse seno de 2k a gente pode escrever como 1 menos cosseno ao quadrado de x elevado a k. E agora a gente faz o quê? Em vez de chamar o u de seno, a gente vai chamar o u de cosseno. A derivada vai ser menos o seno. E aí a gente vai chegar num polinômio dessa forma aqui. Perfeito? Veja que na prova, vocês vão ter que fazer todos esses passos aqui, não é simplesmente falar isso e isso daqui, tá? Então, todos esses passos são importantes para você demonstrar o que você está fazendo, tá bom? E a terceira condição é quando N e M é par. Aí, desse jeito, eu uso essas duas relações, tá? Seno quadrado de θ, 1 menos cosseno de 2θ sobre 2, e cosseno ao quadrado de θ, 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Tá bom? Se os dois forem ímpares, você pode usar qualquer uma das duas estratégias anteriores. Tá bom? Isso é quando eu tenho seno e cosseno na minha integral. Posso ter também tangente e secante. Tá? Então, aí vai ser a mesma coisa. Se o n for par, né, ou seja, o número que a secante está sendo elevado é par, eu consigo escrever como secante de 2k, eu elevo aqui o k, tá? Então vai ficar secante ao quadrado de x elevado a k, tiro um secante ao quadrado. Então vai ficar tangente elevado a m vezes secante ao quadrado, tudo isso elevado a k menos 1, e secante ao quadrado de x. Aí eu consigo escrever essa secante ao quadrado em termos de uma tangente, tá? Aí o que acontece? A tangente, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então aqui tudo eu tenho o du, aqui eu tenho o u quadrado, aqui eu tenho o u elevado a m. Então aqui eu saio dessa integral aqui para essa integral, que é uma integral polinomial. Da mesma forma, eu faço se o m é ímpar, tá? Então a gente separa, tira uma tangente ali. Aqui tem mais um truque, por quê? Porque a derivada da secante é igual a tangente vezes secante. Então eu também tenho que separar uma secante aqui, eu tenho que tirar uma tangente, tirar uma secante, e aí eu tenho também um polinômio feito desse jeito. Eu saio dessa integral e chego nessa integral aqui, tá? Então veja que o conhecimento daquelas relações ajuda bastante aqui. E o conhecimento das derivadas também. É importante você saber qual que é a derivada de tangente, qual a derivada da secante, a derivada do cosseno, a derivada do seno. Tá bom? Para conseguir resolver esse tipo de integrais. A gente tem um outro tipo de integral também,
por exemplo, o seno de mx, cosseno de nx. Tá? Então veja que aqui o seno, o argumento do seno é mx e o argumento do cosseno é nx, tá bom? O que eu vou fazer? Quando eu tenho seno, cosseno, eu consigo separar dessa forma aqui. Aí eu vou ter um seno, vou ter duas integrais, eu saio de uma integral assim, que é um produto, e vou ter duas integrais de seno para resolver. Tá? Então veja que essa relação aqui, eu usei a equação 7. Tá? A gente tem seno e cosseno, a gente pode ter seno e seno, aí a gente usa essa relação. O cosseno com cosseno, a gente usa essa relação. Tá? Então veja que todas essas relações aqui, e outras mais que vocês quiserem, vocês tiram dessas duas relações, que era 7 e a 8, que eu tirei lá do começo. Tá bom? Então é importante vocês saberem isso, que vocês vão usar bastante, tanto aqui em cálculo, como em física, e etc. Tá bom? Então agora eu vou pegar essas estratégias e resolver algumas integrais para vocês de exemplo, para ficar mais claro como é que é a aplicação. Tá bom? Então até o próximo vídeo.